Paz do Senhor a todos vocês, meus irmãos. Bom, eu quero tentar gravar esse vídeo o mais rápido possível. É uma coisa rapidinha que Deus está colocando muito no meu coração. Pra esclarecer algumas coisas que às vezes eu vejo na internet. Pessoas, tanto ao nosso redor quanto no mundo dos famosos, das celebridades, cometem erros o tempo todo. Todo mundo erra o tempo todo. Eu erro, você erra. Só que como no caso das celebridades, às vezes elas têm meio que, tanto celebridades como pessoas anônimas que às vezes geram, quando morrem, geram muita comoção no Brasil, no mundo afora. As pessoas têm o costume de falar, a pessoa pode ter errado a vida toda, pode ter feito coisas claramente erradas, tipo, ele levava uma vida claramente errada segundo o que está escrito na Bíblia, que a pessoa fazia coisas que eram contrárias ao que estava na Bíblia. E às vezes eu vejo muita gente falando assim, ai, agora eu fui estar descansando num lugar melhor, agora eu fui tocar, ou fui fazer não sei o que lá no céu. Errado. Não é só porque você acha que a pessoa foi pro céu que ela realmente foi pro céu. E uma maneira de comprovar isso é justamente quando Jesus estava na morte lá na cruz, um pouco antes dele realmente falecer, do corpo dele virar óbito. Eu acho que eu falei uma coisa muito errada do corpo dele virar óbito, mas enfim, relevem isso. A Bíblia é muito clara nos evangelhos, tanto de Marcos quanto Mateus, Lucas e João. Eu acho que em um dos evangelhos, acho que um dos evangelhos, se não me engano, não fala com muita clareza sobre as horas que Jesus esteve na cruz, mas uma coisa é fato. Um pouco depois que os fariseus ficaram tentando falar mal dele, que ele pediu para que o pai os perdoasse. Depois disso, havia dois outros homens ao lado de Jesus na cruz, um à direita e outro à esquerda. Um deles ficava zombando de Jesus, falando que se ele realmente é o Filho de Deus, ele podia muito bem não só ele descer da cruz, como fazer os dois outros descerem. Claramente a Bíblia deixa bem claro que aquele homem não só cometeu erros a vida toda, como ele não estava nem um pouco arrependido. Ele estava, assim, cara a cara praticamente com a morte, porque ninguém resistia naquela época à morte de cruz, que a pessoa ficava na cruz e ela morria. A cruz era o equivalente naquela época ao que é hoje em alguns países, nos Estados Unidos existem alguns outros países do mundo, que ainda existem pouco, mas existem, a morte na cadeira elétrica, que você sabe muito bem, se você tem um conhecimento do mundo afora, sabe muito bem que quando a pessoa vai para uma cadeira elétrica, ela morre. Então a morte na cruz naquela época era o equivalente ao que seria hoje a morte na cadeira elétrica. Quem ia pra cruz não resistia e morria. Tanto é que foi pra cruz que Jesus foi. Era a morte que era digamos, o pior castigo para o ser humano na época, a morte de cruz, ao menos lá em Israel, em Jerusalém. Então assim, havia dois ladrões lá de Jesus na cruz. Um deles ficava zombando de Jesus, dizendo que se ele fosse mesmo filho de Deus, ele poderia muito bem fazer os dois descerem de lá. Enquanto que o outro não só demonstrava arrependimento, falando que se dizia que os dois haviam tido motivos para poder parar na cruz. Os dois haviam errado e por isso foram parar na cruz. Só que ele, o Senhor Jesus, não fez nada de errado, então ele não merecia estar na cruz. A Bíblia não fala assim que um se arrependeu e o outro não. Só que as palavras dos dois deixavam bem claro que aquele que zombava não estava arrependido, enquanto aquele que zombava não só estava arrependido, como reconhecia que aquele que estava ali ensanguentado, que estava no mesmo estado, ou até pior do que aqueles dois ladrões, o Senhor Jesus, ele era um rei, tanto é que ele fala, lembre-te de mim quando vieres no teu reino. Mesmo o Senhor Jesus estando ensanguentado ali na cruz, ele reconhecia o Senhor Jesus como um rei, e isso só acontece pela fé, e uma pessoa só consegue demonstrar fé se realmente há arrependimento na vida dela, no coração dela. E tanto é que, e para corroborar essa história das pessoas que dizem que a pessoa errou e foi pro céu, o próprio Senhor Jesus fala. Só que ele não fala para os dois que estavam na cruz. O Senhor Jesus falou essas palavras que quando ele estivesse lá ao lado do Pai, aquele que o reconheceu como rei, aquele ladrão que havia se arrependido, que o reconheceu como rei, ele estaria ao lado dele, diante do Pai. O Senhor Jesus não falou para os dois ladrões, aquele que não estava arrependido, que ficava zombando. O Senhor Jesus não falou essas palavras para ele, falou apenas para aquele que reconheceu o Senhor Jesus como rei. Porque o Senhor Jesus enxergava arrependimento no coração daquele ladrão. O Senhor Jesus não viu arrependimento no coração daquele outro ladrão. Tanto é que, após o Senhor Jesus morrer, o Senhor Jesus ter o seu último fôlego de vida, falecer, e a Bíblia também menciona, eu não lembro qual dos evangelhos, mas eu vou deixar aqui embaixo, eu não lembro qual versículo que era, que após o Senhor Jesus falecer, houve um grande terremoto, e que esse terremoto, através desse terremoto, muitas pessoas que estavam mortas acabaram ressuscitando, e as pessoas viam algumas pessoas que haviam morrido, andando pelo meio da rua. E logo após isso, no terremoto que o céu escureceu, se não me engano, em um dos evangelhos fala que durante 3 horas, se não me engano, foi um breu total. Não sei se foi na Terra toda ou só em Israel, mas eu sei que foi um breu total durante 3 horas. E assim, logo após isso,
os homens que estavam lá, não sei se era do exército, os homens que ficavam lá, que estavam de colocar Jesus na cruz, eles tiveram que dar martelado nos joelhos dos homens pra que Jesus quebrasse, pra ficar tipo, pressionado aqui o prego, né? Pra que eles morressem rápido. Então os dois acabaram morrendo assim. Um deles, o que viu Jesus na cruz, ele, se não me engano, os corvos, ele também menciona que os corvos foram lá e, tipo, acho que comeram os olhos dele. Logo depois os dois acabaram morrendo, porque os guardas tiveram que quebrar os joelhos deles pra que eles morressem rápido. Mas a Bíblia é bem clara ao falar, a Bíblia é bem clara ao mencionar que enquanto um zombava, o outro reconhecia o mestre. Só que assim, as palavras de Jesus sobre um estar com ele, um estar com ele lá no reino, diante do Pai, ao lado do Pai, as palavras de Jesus não foram para os dois ladrões, não foram para aqueles que estavam zombando do Senhor Jesus. As palavras dele de reconhecimento, as palavras que o ladrão que reconheceu, o ladrão que estava arrependido, que foi o que reconheceu o Senhor Jesus na cruz. As palavras do Senhor Jesus foram para ele, não foram para os dois ladrões. Aquele lá que estava zombando Jesus na cruz, ele errou a vida toda, ele cometeu sérios, graves crimes. Foi por isso que ele foi parar lá na cruz, porque ele estava tendo aquela morte na cruz. Enquanto um estava arrependido, o outro estava zombando. Então, que fique bem claro que as pessoas se lembrem. As palavras de Jesus na cruz sobre que hoje um deles estaria de frente para o Pai, lá ao lado do Pai, aquelas palavras não foram para os dois. Foi apenas para aquele que demonstrou arrependimento, que reconheceu o Senhor Jesus. Ele não teve batismo, ele não participou de Santa Ceia, não. Ele apenas demonstrou arrependimento. Ele mostrou que reconhecia o Senhor Jesus como Rei, como Salvador. Aquilo era fé. Ele demonstrou fé. E foi através disso que o Senhor Jesus conseguiu aquela primeira alma, logo após a morte, para o reino. Aquelas palavras do Senhor Jesus não foram para os dois, foram só para aquele. Então esse negócio de dizer que a pessoa errou a vida toda e vai direto pro céu, não tem esse negócio não. Se a pessoa errou a vida inteira, se a pessoa pudesse ter errado a vida inteira, assim, ela se arrepender nos últimos segundos de vida dela, então sim, porque afinal de contas ela estaria seguindo o mesmo exemplo daquele ladrão. O ladrão não tomou Santa Ceia, ele não se batizou como o Senhor Jesus ou como os outros discípulos se batizariam depois. Ele apenas se arrependeu, reconheceu o Senhor Jesus e teve sua passagem garantida diretamente para o reino. Então assim, é claro que sim, podem pessoas morrerem e reconhecerem nos seus últimos segundos de vida o Senhor Jesus, podem se arrepender e se reconhecerem, sim, elas podem ter sua passagem garantida para o céu, para o reino de Deus. Assim como aconteceu com o ladrão na cruz. Agora, se a pessoa erra a vida toda e não reconhece o Senhor Jesus na cruz, então não adianta as pessoas dizerem, ai, coitadinha, morreu. A partir do momento que a pessoa erra, sem arrependimento, sem reconhecer o Senhor Jesus e morre, não há nenhuma palavra dos vivos aqui na terra que faça com que essa pessoa vá para o reino. Essa pessoa morreu em pecado, sim, a passagem dela para o inferno é garantida. E não são palavras que me estão dizendo isso está na Bíblia. A Bíblia é bem clara. O que garante o reino, o que garante a nossa herança, que é o reino de Deus. Apesar de algumas pessoas até podem, sei lá, ter atos bons a vida toda, mas o que garante realmente o reino de Deus como uma herança é o fato de ter um coração arrependido, de ter fé, de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ainda que a pessoa tenha errado a vida toda, se ela conseguir conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador nos últimos segundos de vida dela, assim como aconteceu com aquele ladrão na cruz, então sim, ela consegue sim garantir essa herança ao reino de Deus. Agora, se a pessoa errou a vida toda, ficou zombando das coisas de Deus, ou até, ainda que não zombasse, mas se ela errou a vida toda e não reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se ela não teve fé e não reconheceu, então nenhuma palavra, por mais que as pessoas aqui na terra desejem que ela tivesse pro reino de Deus, pros céus, então nenhuma das nossas palavras, nenhum dos nossos desejos vai garantir que ela tenha ido pra lá. Então que fique bem claro, que o exemplo lá na cruz seja bem claro para pessoas que acreditam que a pessoa errou a vida toda e foi pro reino de Deus. Não. Se a pessoa errou a vida toda e não aceitou Jesus bem nos últimos segundos de vida, assim como aconteceu com aquele outro lado na cruz, então pode ter certeza que ela garantiu uma passagem sem volta, direto pro inferno. E não é uma coisa que eu desejo, é uma coisa que está na própria Bíblia. O próprio Senhor Jesus disse, não para quem estava zombando, mas para aquele que o reconheceu. Ele disse apenas para aquele que o reconheceu, que ele estaria hoje diante do Pai, no reino, e não pro outro. É uma coisa dura, sim. Dói ouvir isso? Dói. Mas é a Bíblia. E a Bíblia não tem como desmentir, porque a palavra de Deus não é mentira. Amém, igreja? Esse aqui foi o vídeo por agora. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Comente outros temas que vocês gostariam de ver. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que ajuda muito o canal a crescer. Obrigada por assistir até aqui esse vídeo. Desculpa se eu falei um pouquinho rápido. Muito obrigada por assistir até aqui esse vídeo. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um beijo. Deus abençoe a todos. Tchauzinho.